Boa noite, devs e divas de todo o Brasil. Eu não tô em Joinville, pra quem não sabe, eu tô transmitindo dos Estados Unidos. O Bryan tá bem ali, ó. Say hello, Bryan. Hello, Brazil. Esse é o Bryan, que de vez em quando aparece na live, né? E aí? Yeah, I don't know what anybody is saying in chat. Ele falou que não sabe o que não sabe o que ninguém tá falando no chat, porque ele não entende português, né? E ele trabalha na parte comercial da Foresight, né? Que é a empresa que eu trabalho. E ele que cuida do relacionamento dos clientes e tal. E eu tô falando que I'm saying... eu não sei quando... I'm saying that what you do here at Foresight, that you manage the relation with the clients. And do you want to talk about what you do? Sure. I mean, do people have questions? Can anyone understand me? Se vocês tiverem qualquer pergunta para poder mandar pro Bryan, a gente pode começar com isso. Primeiro, first let me just say hello to the people that was saying hello, just to reply real quick. Tudo bem? O Rodrigo Newman, UK, tá perguntando, e aí, em que país que você tá? A gente tá nos Estados Unidos. Vocês têm uma pergunta pro Bryan? Deixa eu ver. Você não tá no Brasil, não? Não. Por enquanto eu vou ficar 2 semanas aqui, né? Faz live em inglês. They are asking to do the entire live code in English, but that will not be a good idea. Angel Almeida said... Fired. That's it. All you have to do is ask. I want a job. You just said... Você acabou de falar as palavras mágicas, Angel Almeida. Então você já tá contratado, tá bom? Boa noite. Tô me recuperando ainda, mas já tô em casa juntando pra pegar um e-book. Tá, That's the next giveaway. We give away a job. Yeah. Depois do livro a gente vai vamos dar um emprego, então vamos sortear um livro daqui a pouco, beleza? Então, explain a little about what you do, and then we are going to see if people have questions. All right. So just about my background, I used to be a developer and I worked for a nonprofit, and I had a lot of fun doing that. I'm not the best developer though. I think people like Fernando are much better than I am at actually writing code. What I realized though is that a lot of organizations and companies struggle with taking ideas and desires and figuring out what the technical needs and requirements are for those. Let me try to translate until here so I can get I will not get lost. O Bryan disse que ele não tem um background técnico, ele não é um programador, apesar de que eu discordo, porque ele fuça bastante no front-end, né? Ele trabalhava para ONGs antes, e agora também a empresa que nós trabalhamos também é focada em ONGs. ONGs are non-profit, né? E ele falou que percebeu que um dos maiores problemas que as empresas têm é para entender a necessidade técnica, entender o background. What do you say about the struggle? Translating business needs and goals into technical requirements and deliverables. Ele diz que a maior parte das empresas tem problema em traduzir o que elas precisam e os objetivos daquilo que elas querem em necessidades técnicas, né? Requerimentos técnicos. Isso é bem comum em diversas empresas. What else? So I realized that a lot of developers cannot talk business. They're not comfortable in those types of situations, and there was a really good market for somebody who was. And so I kind of leaned on my business skills with a technical background, and I get to still play with tech and work with really great developers. But now I am responsible for the business side, getting the jobs and helping scope the projects.
É que o Bryan, ele sempre foi meio que um camaleão entre a parte técnica da coisa e a parte do people skills, a parte de lidar com as empresas e as pessoas. O que no final das contas é uma coisa meio rara no mercado, né? Uma pessoa que entenda a parte técnica e consiga traduzir as necessidades do cliente. Como isso é relativamente raro, hoje em dia, se a pessoa ela é muito boa na parte técnica, ela fica na parte técnica. Geralmente quando a pessoa é muito boa na parte das pessoas mesmo, na parte de lidar com os clientes, geralmente ela não é tão boa assim na parte técnica. O Bryan, ele consegue navegar com facilidade entre os dois mundos, né? Então ele acabou cuidando da parte dos negócios, do business, de lidar com os clientes e conversar com os programadores. I'd say just probably a little bit more about me. Bye, See you, Joe. Before working here, I worked as the enterprise sales rep at CRM. So I worked for a software company doing sales, and that also kind of paid dividends in terms of my experience and ability to work for an agency and work with other businesses. Cool. Ele disse que antes de trabalhar aqui, ele trabalhava com uma empresa de CRM, né? E ele cuidava também da parte de vendas e tal. Qual é a chave? Acho que o Pejulius foi o único que... Pejulius was the only one who sent a question in English. I saw, yeah. Thank you, Pejulius. And he is now complaining that he is the only one risking the English alone. Thank you. Obrigado, Pejulius. E aí, muito legal a live. Code Show, obrigado, Code Show. So, Pejulius is asking what it's like to work with me and if I am as nice. Well, yeah, Fernando is as nice as he comes across, and it's a big part of why I love working here. We're a small company, and I really enjoy all of my coworkers. I've worked at a lot of places, and that's not something I can say about all the places I work. It's kind of a joy coming in, not only because of the people I work with, but the clients we have and the type of work we get to do. And a lot of it, we get to define the type of work we want to do. So we get to try new technology, we get to take risk. So it's a very fun and very fulfilling job. Cool. Ele tá falando que claro, eu vou traduzir a parte que ele falou bem de mim, né? Ele falou que me acha bonito e ele não vai entender. Ele não vai entender a piada. Não, então ele falou que ele gosta de trabalhar com as pessoas que trabalham aqui na empresa, né? Nós somos uma empresa pequena, nós somos especializados em ONGs, né? Então, esse negócio de ajudar as empresas a tentar fazer do mundo um lugar melhor, né? Tem ONGs específicas para salvar animais, para cuidar do oceano, para tirar plástico do oceano. Então, isso acaba sendo bastante recompensador, acaba sendo bastante motivador trabalhar para... He could be, I don't know. I started saying that what you like the most working here is that because I'm so beautiful. But Fernando brings a lot of humor to the office. A Mila tá perguntando como é Pera, hold on. Mila is asking how is the experience to work with foreign people? Like, great question. Fernando's English is very good. I've never had a problem communicating ideas. I think we have a lot of fun. I try to teach you like really random American things. Like I'm like challenging myself to remember like some weird sayings. So we had a few this week that were a lot of fun. But working with a foreigner, I think the hardest thing is just we don't get as much face-to-face time. I think, as weird as it is, but like we're kind of good friends, and it really stinks that you're so far away and we have to video chat as much as we do. But it's been great. I don't have any problems with it. Eu sou o único estrangeiro da empresa, né? E ele tá falando que, por mais que a gente trabalhe junto, a gente também é bastante amigo, né? Então o fato da gente não se ver com frequência é meio chato, mas a gente tá sempre conversando sobre... ele tá sempre me ensinando sobre
gírias e ditados e palavras esquisitas e coisas esquisitas que americanos falam, né? Então ele tá sempre pensando em coisas que eu não sei ainda para poder me ensinar. Isso é bem legal. Bryan, do you still code on your free time? O Vitor Júlio tá perguntando se o Bryan ainda programa no tempo livre. That's a good question. The lines kind of blur between work and free time because we have so much control over what we work on. Some of the things I do at work are my own passion projects. So in my free time, after hours, I'll be working on a project, but it's still technically for work. But that's because I got to make what I'm passionate about part of my work. A gente tem um projeto, depois eu vou mostrar para vocês, depois que eu tirar dessa tela. A gente tem um projeto chamado EN-Grid, que o Bryan mesmo trabalha, ele trabalha tipo, eu trabalho metade, ele trabalha metade, é um projeto de código aberto que a gente faz para com o objetivo de criar um template para um sisteminha que vocês vão conhecer, né? De doações, uma página de doações. Então, quer dizer, como o Bryan tem que cuidar de clientes, respondendo aí a pergunta do Vitor Sampaio, como o Bryan ele tem que cuidar de cliente na maior parte do tempo, e ele gosta de meter a mão no código por curiosidade, ele costuma usar isso, ele costuma programar no tempo livre dele. Então é uma coisa que, no caso, esses projetinhos assim, quando ele está sempre fuçando o código, ele faz isso muito no tempo livre. Gabriel perguntou, Gabriel is asking this, for what I got, do you act as an intermediator between the business and the tech part? What's the biggest difficulty in doing what you do? Yeah. Let me just translate the question because not everyone. O Gabriel está perguntando, pelo que eu entendo, você atua como um intermediador entre a parte do negócio e a parte técnica. Qual é a maior dificuldade em fazer o que você faz? I'll give three. The first is that, and I saw another question down below about what soft people skills do you need, and I think that's really important. That being a good developer doesn't necessarily mean you're good at working with people. And we all experience that in school where somebody might be a really, really smart mathematician, but they can't teach mathematics. And so that comes into a play a lot, is the ability to actually work with your client, not only navigate their technical challenges, but also navigate your own business interest. And then also the kind of interpersonal interest of everybody. You said you had three. That's just one. That's just one. So let me translate try to translate that first one. Ele falou que você a parte do você ser um bom programador, você não automaticamente você não faz de você uma boa pessoa, bom em lidar com pessoas, né? Aliás, eu acho que até meio que o oposto. Muitas pessoas acabam gostando muito de código porque não gostam de lidar com a parte de humanas da vida, vamos dizer assim, né? Então essa é uma parte de ter que entender. What else did you say? I don't know where you left off. Just in the beginning. I was just saying that the balancing client expectations with your own business expectations. A primeira dificuldade, então, no caso, é gerenciar as expectativas do negócio e as expectativas do cliente. Ok? Just another response to that. I think another thing is that one of the really important soft people skills is learning how to ask questions. Not just what questions, but how to ask them. I think one of the things that I struggled with for many years is wanting to provide solutions. And sometimes you need to ask questions because your client doesn't know what they want. And I think that's okay. They're coming to me to help them through that process. Great, legal, essa parte eu também tenho um problema. Ele falou que a segunda parte, I have to
problems with this as well. I have trouble. A segunda dificuldade, no caso, é você saber, você ser bom, por exemplo, em people skills, é você saber não necessariamente só fazer perguntas, mas também como fazer essas perguntas. Porque às vezes o cliente chega para você com um problema e você tem que entender o que o cliente precisa, o que o cliente quer. Então, por exemplo, muitas vezes eu digo que eu tenho um pouco de problema com essa parte, porque ainda na questão do people skills, porque muitas vezes, por exemplo, o cliente ele se expressa baseado naquilo que ele precisa, e ao invés de tentar entender o lado do cliente, eu já jogo um por que você quer isso, né? Então, às vezes você saber como perguntar é até mais importante do que você saber necessariamente só jogar a pergunta. Então essa é a segunda parte. Você saber como falar as coisas, como colocar o que você está pensando da melhor forma possível para você ter empatia, para você entender que a outra pessoa pode se ofender ou pode entender errado o que você está dizendo. That was the second one. The third one is I think something you learn and you can also be empowered to do in your position. Not every position can do this. Is also learn when to push back. And there's to say no. When there's soft nose and there's hard nose. And sometimes you need to. We had a client today. I'm like, this is a bad idea. We can do it, but I need you before we commit time to it. And we know they're going to complain about it. Before we do that, I need you to confirm you understand what we're doing for you. And if that's what you want us to build something that's not necessarily the best thing, okay, it's your money, we'll do it. Então ele tá dizendo que a terceira parte, no caso, seria saber quando mandar de volta, pushback, quando empurrar. Like that's a gift right there, push back. Yeah. Push back. No, I just push back. There's some dancing in Brazil, they do that. Então, no caso, por exemplo, às vezes você tem soft no's, tipo um não suave ou um não pesado. Não. Suave. Né? Suave, soft. Soft. um não suave e um não pesado. Hoje ele estava tendo uma reunião, por exemplo, e o cliente queria um recurso e ele falou, é uma ideia ruim, eu entendo que é isso que você quer, mas deixa bem claro como é que vai ser feito, como é que vai ser executado, porque se ainda assim o cliente insistir, isso no caso seria um soft no. That would be a soft no when you say like I understand what you want, but that's a bad idea, but explain everything that's going to be done. And if the client says that they really want that would be a soft no. A hard no, um não pesado, seria no caso isso seria prejudicial para o negócio, a gente não tem interesse nenhum em fazer isso e a gente faria a melhor para poder tentar evitar. Just an example of a hard no would be we like to work 40-hour work weeks when we can, and sometimes we have to tell people that their project's not going to be done when they want it because we have other work and we can't make it work. And so it's just a hard, sorry, no. Um exemplo de não pesado, hard no, seria no caso que como a gente tem que trabalhar 40 horas por semana, às vezes a necessidade do cliente não cabe dentro do nosso cronograma de trabalho, porque a gente tem outros trabalhos na frente. Aí a gente deixa claro para o cliente, olha, nós não vamos conseguir fazer o que você quer dentro desse prazo. Então a gente não vamos fazer. Então a gente precisa de mais tempo. Aí nesse caso é um hard no, certo? O ID Lucas is asking you if you want to visit Brazil. That's the plan, 2020. I'm hoping to get down to Brazil this year. I'll be at your co-working space. Yeah, ele falou que esse é o plano para ele em 2020, conhecer o Brasil. Tem outra pergunta aqui do Dex. E Bryan... so that was the one I was answering earlier. Okay, perfect. So we can just jump, right? I'll just add one more. The best teams for soft people skills, it's not just clients, but you need to communicate with your coworkers. And if you are good at having relationships with people, maybe it's a romantic partner, maybe it's a friend, you will probably be good at working in teams. Working in teams, right? Yeah. Yeah. And
in the old days, people used to romanticize like the developer that doesn't like to talk to anyone. Like he's a hacker. We have someone like that on our team. Yeah, that's true. But he's a good guy. Yeah. I like him. It's a different role. Some people don't need to talk to other people. Ele tá falando que algumas pessoas não precisam falar com... Algumas pessoas não precisam... Tipo, você não ter... A gente tem uma pessoa no nosso time que ela tem zero de people skills. Ela simplesmente não curte outros seres ou lidar com pessoas. Simplesmente não gosta. Mas é um excelente desenvolvedor. Não é obrigatório que você tenha people skills, né? Mas só de você, por exemplo... Você saber se relacionar, por exemplo, com seu namorado ou namorada. Você saber lidar, por exemplo, com seus vizinhos, com sua família, isso já é um bom passo em direção a ter people skills, ter habilidade com pessoas, saber lidar com pessoas. I want to respond to Gabrielans. Is that how you say it? Gabriel? Yeah, down below they said, I think the majority of programmers are introverts. First, Fernanda is sending hello. Fernanda. Fernanda, yeah. Oi, Fernanda, tudo bem, Fernanda? E o Andy Almeida falando, it's a cool experience. Some years ago, I worked with a Mexican. It was just like that when we was teaching him Portuguese. That's nice. O Andy Almeida falou que trabalhou com mexicano e era bem assim mesmo. O SGBMXBR tá dando salve, amigo. A Mila disse, Bryan, qual seria a sua dica como pessoa nativa para uma pessoa que quer aprender inglês? What's your tip as an English speaker to someone who wants to learn English? We used to say the word native, like you are a native. I think the Native Americans would be very upset. Aqui nos Estados Unidos eles não usam a palavra nativo, porque se você chegar aqui e falar assim, você é nativo, nativo aqui nos Estados Unidos é o índio que estava aqui quando eles chegaram. Esse é o nativo. Indian, right? Indian is the native. Yeah. I mean, it's probably the same tip for any language. If you can find a friend to talk with, that's going to be the best way to learn. But English is a hard language, I think. And I think even harder programming in another language. I'm very impressed. Yeah. So, what's the tip? Find an English-speaking friend. Então a dica que ele dá, porque ele falou que realmente é difícil mesmo, pode ser até considerado mais difícil do que programar. A dica é você encontrar um amigo que fala inglês. Mas eu acho que ele tá falando isso porque ele nunca se esforçou para aprender inglês, para ele foi natural. Então fica difícil ele dar dicas úteis. I'm saying that it's difficult for you to give useful tips. I mean, you're the one who should give tips. Yeah, because why they ask me? Why they ask me? Because you have learned like naturally, and I. Yeah. Okay. Gabriel. Gabriel. You said programmers are mostly introvert, and I think that's true. And what I want to say is, if you're a programmer who is an extrovert or can pretend to be an extrovert, you don't have to really be. Nobody knows. That is a marketable skill. That is a skill businesses will pay for. That is a skill you can use as a consultant. But that is what I learned in my mid-20s, that the little bit of me that was an extrovert actually set me apart from my peers, and that is something that I was able to build a career on. On the extrovert. I'm only extrovert at work. I am not. I don't do a lot of extroverted things outside of work. Mesmo que você seja extremamente introvertido, você consegue desenvolver uma carreira, você consegue trabalhar, você consegue arranjar emprego. Só que o seu lado extrovertido geralmente abre mais portas para você. É como o Bryan, por exemplo, ele tá falando que ele só é extrovertido no trabalho. É como eu acredito que você pode ser a pessoa que você quiser ser na sua vida social. A gente tem diversas vidas. A gente tem a nossa vida social, a gente tem a nossa vida amorosa, a gente tem a nossa vida profissional. E eu acho que na nossa vida profissional, o caminho que você escolher seguir, você tenta ser a pessoa que você precisa. Não necessariamente a pessoa que você quer, sabe? Às vezes a pessoa que você quer ser é a pessoa que acorda meio-dia, mas a sua vida profissional exige que você acorde cedo, por exemplo. Então eu acho que você vai mais longe se você entende que
a sua pessoa profissional, você tem que usar diversos chapéus. Chapéus? Eu não vou perguntar pra ele. About Portuguese. You need to feel different. You need to have different roles in your life. You have your social life, your work life, your love life, right? And I'm saying that in your work life, you need to be whoever you gotta be whoever you need. And in your social life, you can be whoever you want. But in the work life, I think you need to be who you gotta be who you need. Like I need in my whole, I need to be an extrovert. So you need to try to be an extrovert. Yeah, for me, part of the path to becoming extroverted at work was I'm really driven by helping people with technical challenges, and I feel really comfortable doing that. And so I'm extroverted, but to me, I'm just helping somebody through their technical challenges, and that makes me extroverted. Ele tá dizendo que, no caso, ele sendo extrovertido, ele acaba, no caso, focando em ajudar as outras pessoas a resolverem desafios técnicos, né? E ele usa o lado extrovertido dele para fazer isso. Isso faz dele uma pessoa extrovertida, né? O FanMax diz que massa live em inglês. DropX NTC, tô entendendo tudo. Fernanda disse, that's the key to learn what questions and how to make those questions. Many times the client doesn't even know what is possible to be developed. Né? A Fernanda está falando que essa é a chave, aprender a fazer as perguntas e como fazer essas perguntas. Muitas vezes o cliente nem sabe o que é possível ser desenvolvido, né? Let's try to make to catch up the chat because there's so many questions. To talk. Yeah, ele está falando que está gostando da conversa. Trabalhar em suporte técnico o Gabriel disse que trabalhar em suporte técnico é uma ótima forma de melhorar seus soft skills. Do you agree? What did he say? Working. Yeah. It's in English. No, I don't. And here's why. You're not critically engaging with those people. You're just expected to fix their problem. So there's no chance for a conversation to happen. It's a kind of a one-way relationship. Ele está falando que não concorda 100% porque quando você trabalha com suporte, muitas vezes você não tem muita chance de interagir com as pessoas, você só precisa ajudar elas e algumas vezes o seu trabalho pode ser uma via de mão única, sabe? I just don't think you're going to be confident in your ability to tell no to people working for some technical support teams. A great country singer? They are saying that. Pejulio está falando que... The chat doesn't lie. That means it's true. Yeah. Everything they say is 100% true. But I think it's not that country because in Brazil we have the sertanejo song, which is like our version of country, right? Eu acho que você está falando de evidências. Save it for karaoke. 10,000 followers, you sing country. Quando atingir 10 mil seguidores, a gente faz uma live só de karaokê. Então, o que vocês acham? Eu também estou gostando. E outra, estou conseguindo entender antes da tradução. Que da hora, Vinícius. Fernanda falou... Se você conseguir segurar sua posição o suficiente para aprender soft skills, né? Thanks, Bryan, because you speak English and I understand, and that makes me very happy. Thank you. Do you think in a remote environment, communication is a big problem? If yes, how you and your company handle? Dex está perguntando. I used to be remote. I was the only remote person at my last 2 companies ago, and I almost got fired. It was a big problem. And that's because the company as a whole did not embrace remote work. So when we hired Fernando, very shortly after, we, as a company, decided 100% remote policy. I still come in 4 to 5 days a week, but I have the option of working remotely. And so I think that was the difference, that we committed that anybody can be remote. We have to make it work. And you're also very responsive, so it made it easy. Yeah, but
now everyone is remote. Yeah, that makes That means we think remotely. That means like in how our systems are set up, how we communicate with each other. Yeah. Ele tá falando que no último trabalho dele, ele era o único remoto, e isso fez com que quase ele perdesse o emprego, porque a empresa não tinha uma mentalidade remota. E quando eu fui contratado aqui, a empresa mudou a política para uma política 100% remota. Isso obrigou a empresa a lidar com todos os problemas, a pensar em tudo de forma remota. Como a gente gerencia os projetos, como a gente lida com os clientes, como a gente faz as reuniões. O Bryan vem para o escritório umas 5 vezes por semana, mas mais ou menos, ele falou que de 3 a 4 vezes por semana. Ele vem pro... How often do you come here? Usually about 4 to 5 days. Umas 4 ou 5 vezes por semana ele ainda vem pro escritório, mas a política da empresa é totalmente remota, bring né? my dog to work. Yeah. That's part of work-life Tipo uma desculpa para poder fazer o cachorro dele andar, aí ele vem e traz o cachorro aqui pro escritório, né? Mas como a gente é 100% remoto, fica muito mais fácil, né? I'll just add one more thing. A big thing with working remotely is accountability to people who care about your accountability. And so we have systems in place like time tracking, Slack, other things to like let you know somebody's there, they're doing work. If the rest of your team doesn't have any insight into you doing your work, like that's setting you up for failure. Like they have to see that you're working. Yeah, ele tá falando que uma das formas, eu não sei a palavra em português para accountability. I don't know the Portuguese word for that. Mas ele tá falando que uma das coisas que fez também funcionar é a gente ter sistemas de rastreamento de tempo, né? Em que a gente sabe, mesmo remoto, a gente sabe o que cada um tá fazendo. Então todo mundo sabe que a outra pessoa tá de fato trabalhando quando tá trabalhando. E eu também, mesmo eu estando aqui nos Estados Unidos, prestação de contas, obrigado. Muito obrigado. Prestação de contas. Accountability. Aprendi agora, accountability. Então, quer dizer, a gente tem um sistema de prestação de contas, em que cada um, como rastreamento de tempo. Então, 100% do meu trabalho é rastreado em um software, né? E esse tipo de coisa faz com que a empresa... todo mundo da empresa sabe o que todo mundo está fazendo e não tem esse pé atrás de assim, será que ele está na casa dele morgando ou será que ele está de fato trabalhando, entendeu? A Fernanda falou, aqui nos Estados Unidos tem umas pessoas que não gostam de ser tocadas, tipo nem apertar a mão. Here in the USA, there are some people that don't like... Fernanda is also in the USA. She lives in the US. If they come to DC, they should come visit. Fernanda, ele tá falando que quando você vier pra DC, você vem visitar o escritório, vem visitar aqui. She's saying that here in the US there are some people that don't like to be touched. I don't know. Do you? I mean, I'm sure there's people everywhere that don't like to be touched. Ela falou que em todo lugar deve ter gente assim, né? Boa noite, Gustavo. Vamos ficar em dia com o chat? FanMax. I know only read and write in English. I can work to companies of the US. My skills is C. If someone, do you think, FanMax is asking, if someone knows how to write and read like well, and he's not like too much confident in his speaking abilities or listening, do you think he would get a job remotely? Plenty of people have jobs. You don't need... Plenty of people have jobs that don't speak English. A lot of big companies have international arms. I mean, think of it this way. I think he's asking like remotely for a foreign company, like Foresight, for example. Yeah, I don't see why not. I think of it this way. Don't limit yourself. If you want to work for a U.S. company, apply, and if you get a job, you get a job. This is what I'm saying. Like since don't discount yourself. May 2019, I did two live sessions, talking, sharing all my rejections when I started to look for work. We're getting some really good English in chat. Yeah, they're great. They are awesome. Victor said, "This is my community, man. This is a good community." They are great. But we're gonna shut down the English channel. and I just put the Portuguese tag on Twitch, like no English.
O Femax está perguntando, eu sei apenas ler e escrever em inglês. Eu poderia trabalhar para empresas dos Estados Unidos? Eu tenho habilidades em C. O Bryan, resumindo o que o Bryan falou, claro, é basicamente o que eu sempre falo para vocês, o tempo todo. O seu inglês não precisa ser fluente, você não precisa sequer ser bom. Quando eu comecei a procurar, coisa que eu já compartilhei, eu fiz uma live em agosto passado, tá no YouTube, o nome da playlist é Trabalhando para Fora, 6 Passos para o Primeiro Dólar. Eu fiz essa live, foram 2 lives de 6 horas cada, que nós editamos, e tem vários vídeos menores lá agora, né? E nessa live eu digo que a mesma coisa que o Bryan falou aqui, se você quer trabalhar para fora, mesmo que você não tenha um inglês bom, a primeira coisa que você tem que fazer é aplicar, é procurar a vaga, se candidatar à vaga. Vai ter oportunidades de entrevistas, você vai fazer entrevistas e você vai começar a ficar bom em fazer entrevistas. Essa mentalidade que a gente tem de eu não quero queimar cartucho, eu quero esperar eu ficar muito bom para poder começar a aplicar. Você nunca vai ter essa sensação de que você está muito bom. Esquece essa parada de queimar cartucho. Pode se candidatar a vagas à vontade. Beleza? What else? I think we can fake it very well if we are introvert. We can pretend to be extrovert, and nobody will know. O Vitor... You also just have to be less introverted than people around you, and then you'll be perceived as extroverted. Yeah, você só tem que ser menos introvertido do que as pessoas ao seu redor. Um pouquinho, que aí você já vai ser visto como extrovertido. É que nem quando você estiver andando, por exemplo, no mato, você tá andando no mato, na mata nativa com amigos, né? E de repente aparece uma onça. Você não precisa correr mais rápido do que essa onça. Você só precisa correr mais rápido do que os seus amigos. Aí você vai sobreviver. Is that going to be the screenshot? I'm saying that it's like if you are walking in the woods, in the wild, and with your friends, and then a tiger comes Just out. don't have to be you don't have to be the fastest. You don't need to be faster than the tiger. You just need to be faster than your... Don't be awkward. Easy to say. Yeah. You just need to be faster than your friends, and you're fine. The right tool must be used in the right way. O Shahikari disse. Save you a lot of agony. A Ângela lá no Facebook. E aí, Ângela, tudo bem? Como é que você tá? Diz, convide o Bryan para se hospedar no Airbnb da mãe do Jorge. It's super comfortable and very chic. Tô curtindo muito. She's the mother of a really big friend of mine. Oh, yeah? Okay. In Joinville. Right? Amen. I love her. Amen. She's the best. And she's saying she has a really big house and she's renting Airbnb a part of the house. And she's saying that when you go to Brazil, you can stay there. It's very comfortable and very cheap. Thank you. Country roads take Fernanda. West Virginia, country sound. Let me try. Country roads, take me home to the place. Your turn. Not even. What else? That's West Virginia. I don't know how to say. Country mama. Oh, take me. Not from the country. Alright, a live hoje vai ser só entrevista. Isso é um escritório? Que da hora, parece uma casa. Sim, Mila. Mila is asking if this is an office because it looks like a house. It used to be a basement apartment, and then our president bought it like 20 years ago and converted it into an office. Era uma casa antigamente, uns 20 anos ago. There's a shower right there. Tem um chuveiro ali atrás. Where? Right there, in the bathroom. Oh, That's a walk-in shower. Ele tá falando que era uma casa antigamente e aí o presidente da empresa I think he was thinking about doing live coding. Ele tava pensando em fazer. Eu tô confundindo.
Ele tava pensando em fazer live coding também, gente, porque aprender, ele é muito curioso e ele gosta de conversar com as pessoas, né? Apesar de que ele fala que ele é We'll get you, Arequipo. We'll skip. Apesar de que ele fala que ele é introvertido, a Mila disse, Bryan, dizem que os americanos acham os brasileiros pessoas muito calorosas, alegres e trabalhadoras. Você pensa assim também? A Mila is saying, people say that American think that Brazilian people are really warm and cheerful and hardworking people. Do you think like that as well? I think American people don't think about Brazilian people. Anything. That's the most American thing. Ele tá falando, Mila, ele tá falando que americanos, ele tá falando que ele acha que americanos não pensam em brasileiros de forma nenhuma. Essa é a resposta. Essa é a resposta mais americana que ele poderia dar. I think yeah. Na verdade, é sempre bom esclarecer, because Brazilian people used to think lots about Florida as being. Oh yeah. Because Florida has it's packed with Brazilian. No, então, é sempre Florianópolis. Just go to Florianópolis. I'm saying Florida. É legal esclarecer que nos Estados Unidos, cada estado é mais ou menos que nem no Brasil, né? Mas cada estado tem uma cultura totalmente diferente. Então, por exemplo, eu costumo dizer, como eu conheço bastante Washington, eu costumo dizer que Washington tem uma diversidade racial, às vezes até maior do que no Brasil. Se eu andar fazendo um story daqui até a estação do metrô, a gente vai passar por muitas pessoas de trocentas raças diferentes. Mas não é porque a noção que eu tenho de América, que é daqui de Washington, é de extrema diversidade racial, não significa que o país inteiro é assim. Então, o Bryan conhece bastante Nova York e conhece Washington, né? Então, geralmente a opinião que ele tem em relação a brasileiros, por exemplo, eu tenho certeza que é diferente da opinião de Miami, que tá lotado de brasileiro. Entende? Fernando, what do you like about working with Bryan? Mr. People Eagles is asking. Mr. People Eagles tá perguntando o que eu acho de trabalhar com o Bryan. Ele é razoável. I'm glad someone finally asked. O Bryan realmente é muito amigo, tipo, a gente acabou ficando amigo fora do trabalho também, e eu gosto de conversar, coisa que não dá pra você fazer em todo lugar que você trabalha, sabe? Eu gosto de conversar sobre tecnologia. Eu sou considerado nerd, entendeu? Tipo, eu gosto de tecnologia, eu gosto de ler artigos sobre TI por diversão, não por necessidade. Então, o Bryan, mesmo ele não sendo programador, ele tá sempre me mandando coisas do Reddit, tecnologia de ponta, novidades e tal. Eu não vou traduzir não, but I'm not going to translate, but I'm saying nice things about you, alright? Thank you. We skipped over Arequipo. Where's Arequipo's question? Keep going. It's got to be up there. Here? Yeah. Sorry, desculpa, Arequipo. O Bryan falou que a gente pulou sua pergunta. That's a great question, Ari. O Bryan falou que a gente pulou sua pergunta, então eu subi e voltei para a pergunta do Arequipo. Getting started in the IT area. Really easy. Hold that thought. Let me first translation his question because it's English. Yeah. Deixa eu traduzir primeiro a pergunta do Arequipo. Bryan, o que você pensa dessa nova era em que muitas tecnologias estão crescendo muito rápido? Algumas vezes é muito difícil de saber o que é melhor, qual é o melhor caminho a seguir. Quais dicas você tem para alguém que está começando agora na área de TI? Now it's your turn to answer. I think if you're starting out, I would spend your time on what you're excited about. I wouldn't be like, oh, this language is in really high demand. I would find the thing or the project that you're excited about and spend time investing in that. But that's the problem. If people are starting right now, they just don't know what they are passionate about. What do they want to do? Do they want to, oh wow, I love watching what Fernando does and I want to do that, or I want to create a WordPress plugin, or I
I just want to have a portfolio resume. I want to learn how to use Photoshop. Like whatever that seed of passion is, latch onto it and see where it goes. That's what I would suggest. Ok, a sugestão do Bryan é o seguinte, você não fazer um aprendizado movido a hype. Não fazer not use what's hype, but follow what you like. You right? can follow hype when you're afforded that opportunity. You have to follow passion when you're starting out. Ele tá falando que se você tá começando, o ideal seria você seguir a sua paixão. Você tentar aprender aquilo que você quer fazer, não necessariamente tentar não prestar tanto atenção assim no que os outros estão fazendo, ou no que as outras pessoas estão programando, ou no que, por exemplo, o mercado está exigindo de você. Porque assim, se você ainda está começando, você no final das contas você precisa de motivação para poder esse começo, esse atrito inicial é onde as pessoas geralmente mais desistem, porque é nessa hora que você pode chegar à conclusão de que é difícil demais para você. E essa é uma conclusão muito precipitada que muita gente tem. Sabe? Muita gente toma, desiste no comecinho. Então se você tentar seguir uma paixão sua, tipo, eu sempre quis fazer um joguinho, então vou tentar colocar em prática um joguinho simples, você vai passar por esse início desconfortável em que muitas pessoas desistem, e ali na frente, mais ali na metade, você pode fazer um desenvolvimento movido a hype, tentar aprender o que as outras pessoas estão aprendendo. Mas coloca na sua cabeça que não existe esse negócio de dom, não existe esse negócio de você nascer com a capacidade. É prática, prática e prática. O artista que aprende a pintar um quadro lindo, ele passa 20 mil horas testando, praticando e jogando o quadro fora, para depois que você olhar para ele, você vê ele pintando de forma fácil, você fala, pô, esse cara tem um dom. Você só acha que esse cara tem um dom porque você não viu quantas milhares de horas esse cara jogou fora aprendendo as técnicas que ele sabe. Então entende que é prática. Se você entende isso, você vai chegar à conclusão de que se é para qualquer outra pessoa, é para você também. Você também consegue aprender, entendeu? Então, se você quer fazer, estuda e tenta descobrir qual que é a melhor forma para você estudar, como é que você funciona. I just gave a extended explanation. I'll give a little bit of career advice for IT. The fastest way you can grow your salary is to switch jobs. Like, work for a few years, get another job. Work for a few years, get another job. Fernando better not leave. But don't stick at a job forever. If you are starting out and you want to make a lot of money, keep working your way up. And it's much faster to get another job than it is to stay at some place and hope you get promoted. And that's also a nice way to keep learning different tools, because Yeah. if you settle for a company that always uses the same thing, you'll stop evolving somehow. Yeah. At some point. I mean, let me translate it real quick. Ele falou aqui, no caso, uma dica assim bem fria mesmo para quem... o Eric falou que eu pulei a pergunta, mas eu já voltei. Ele falou que uma boa dica para quem está começando também no mercado de TI é você trocar de emprego com frequência. É um jeito bom de você ganhar cada vez mais. Muita gente faz isso, eu entendo realmente esse negócio de você gostar da empresa e gostar dos seus coworkers e tudo mais, mas chega uma hora que você para de aprender. Então, se você está começando, você pode, como ele falou, work your way up. Tipo, você tá trabalhando, executa um trabalho legal, mas esteja sempre de olho em outras oportunidades, e se aparecer uma oportunidade boa para você, abraça essa oportunidade até você vai chegar um momento em que no começo você pegou um trabalho de júnior, procurou uma vaga de pleno, foi para pleno, encontrou outra vaga melhor, uma empresa que paga mais, um ambiente melhor, trocou de empresa, chega uma hora que você vai ser contratado como sênior. Então, dessa forma você também constrói uma espécie de portfólio, e é útil também para você ampliar o seu leque de tecnologias que você entende, porque se você ficar muito tempo na mesma empresa, às vezes você fica sossegado na zona de conforto usando o mesmo stack, e isso com isso você pode correr o risco de parar de evoluir. What else?
Yeah. I think applying for jobs is good, but eventually when you find a place you're happy at, like there's other places I could work and make more money, but there's not a lot of places I think right now that I'd be as happy as I am right here. I love working here. I love my work-life balance. I love my job. So it's not about money, but I'm getting paid well. So I'm making enough to be happy. And then it's all the other things that this job offers. And if you were not happy with your paycheck, you would look for... Go somewhere else. Yeah. Ele tá falando que um dos motivos de que ele gosta muito de trabalhar aqui, mas um dos grandes motivos para que ele também continue trabalhando aqui, é que além de ter um ótimo balanceamento entre trabalho e vida pessoal, ele também ganha bem. E ele tá satisfeito com quanto ele ganha aqui. Então, tipo, também não é só ganância de tentar. Vai chegar uma hora. Lembrando que a dica que ele deu sobre trocar de trabalho é para você que tá começando. Porque vai chegar uma hora que você vai estar satisfeito com quanto você ganha. Pode parecer que não. Se você hoje está ganhando um salário mínimo como estagiário, pode parecer, se você se imaginar assim, poxa, eu acho que se chegar o dia que eu estou ganhando 50 mil por mês, eu ainda assim vou procurar uma coisa melhor e tal. Não, vai chegar uma hora que você vai gostar do ambiente, vai gostar das pessoas, vai gostar da visão da empresa, vai gostar do trabalho que você faz e dos desafios que lhes são apresentados e também vai estar satisfeito com o seu pagamento. Você vai se sentir bem valorizado, vai se sentir valorizado. E isso vai fazer com que você pare de procurar emprego, no caso, né? Então procura, trabalha para conseguir aumentos e melhores oportunidades até você chegar nesse ponto. Sempre se pergunta, tô satisfeito com o stack que eu tô trabalhando? Tô satisfeito com os desafios que estão jogando na minha cara todos os dias? Tô satisfeito com o meu pagamento? Eu tô me sentindo valorizado? Eu tô trocando meu tempo aqui por boletos pagos? Eu tô sentindo que eu tô sendo valorizado? Que eu valho isso que eu tô ganhando? Então, quando vai chegar o dia que você vai responder sim para todas essas perguntas. E nesse dia você não vai precisar procurar emprego mais. Quem é esse do lado? Esse é o Bryan. Who the hell is that guy? Esse é o Bryan, ele trabalha aqui comigo na Foresight. I'm the new Fernando. Ele vai me substituir, tá? Por uns tempos. Eu vou deixar a barba crescer, ele vai fazer a barba e ele vai me substituir por um tempo. Ask them if they think I look Brazilian. Gente, eu sempre falei... Can we get a vote going? Yes or no? Acho que eles vão falar que sim, mas deixa eu ficar em dia. Let me catch up with the chat and we ask that. All right. Brother of the country. Boa noite, Letícia. E aí, Lê? Meu amor. This is Letícia. I know that name. It is fine, Marco Bruno. Marco Bruno is also he's that Brazilian streamer I was talking about. Oh, we were talking about you today, Marco. Ei, Marco, a gente tava falando de você hoje, Marco. O Bryan tinha me perguntado se outros brasileiros estavam fazendo isso. Aí eu tava falando do Marco Bruno e eu tava falando pra ele que o Marco Bruno é simplesmente o streamer mais foda do Brasil e que eu tava falando pra ele que o Marco me ajudou bastante no começo, nesse meu começo, tanto boa parte do que desse meu início, assim, a atração inicial, assim, o Marco Bruno pegou e divulgou bastante e eu sou muito grato. Eu tava explicando isso pro Bryan que o Marco Bruno é uma das minhas inspirações brasileiros streamers. Bryan is there, Letícia. Letícia is saying hello. Então, uma coisa que eu sempre falei pro Bryan, eu aproveitar que agora a gente já tá em dia com o chat. I either want to know if I'm Brazilian or if anyone's had tiki drinks. You pick. I would like to ask, eu queria saber de vocês aí do chat, vocês acham que o Bryan parece brasileiro? Porque uma coisa que eu não entendo é o seguinte, às vezes eu chego aqui nos Estados Unidos e as pessoas, pra me agradar, as pessoas olham pra minha cara e pra me agradar as pessoas começam a falar espanhol comigo, só que eu não falo nada de espanhol. Aí eu olho pro Bryan e falo, cara, por que as pessoas não falam espanhol com você, cara? Você parece brasileiro que nem eu. Eu olho pro Bryan e falo assim, não tem diferença de brasileiro, ele não tem cara de americano, mas numa conversa assim, antes que eu tenha a oportunidade de abrir a boca, as pessoas falam, olá, que passa? E... né? Right? That's true. That happens a lot.
Aí eu fico pensando, pô, mas por que ninguém fala olá que passa pro Bryan? Porque o Bryan parece também, ele I parece don't think latino. about Brazil, that's why. I think about Mexico. Então, vocês acham... O Carlos tá falando que ele não parece... Carlos is saying that you don't look like a Brazilian. Então, eu quero saber o que vocês acham. Ele tem carinha de Faria Limer. A lemur? Faria Limer. Oh, yeah, the American. Well, yeah, well, that sounds fun. Ele não parece um Faria Man. Limer? Não, agora falando sério, eu quero saber de vocês aí do chat. Vocês acham, coloca aí no chat, vocês acham que o Bryan parece brasileiro, sim ou não? Vamos tirar essa dúvida. Let's I just ask people to put in the chat if you look like a Brazilian. So, yes, no. É por causa do sotaque, eles nem sabem. No, a Fernanda saying it's because of my accent. People don't know that in Brazil we don't speak Spanish, so they assume I speak Americans Spanish. don't know what Brazilian men look like. Olha, a That's maioria, what it is. tem poucos falando que parece que não, hein? Gustavo, It's a Vitor. mix, it's 50-50. No, No, I it's- think it's it's more for skewing the now. yes. Angela said yes, RR does no. What's sim? That's yes? Sim? Sim, yes. Sim is yes. Não parece não, ele parece aqueles caras de... Sons of Anarchy. I think just people... eu acho que todo mundo que tá falando que não são pessoas que gostam de rock e conhecem cantores ou bateristas que parecem com o Bryan. Acho que parece o Stallman. Deve ser o cabelo. Bom, essa foi a participação do Bryan. Vamos sortear o livro que a gente prometeu, né? I'm gonna start the book giveaway now. Giveaway, yeah. Only let's- took an hour, right at the beginning. O que vocês acharam desse começo inusitado, né? A gente tá no It escritório. was nice meeting everybody. Ele tá falando que foi muito bom conhecer todos vocês e desejando boa sorte agora que a gente vai sortear o livro. We'll have to do this again. Keep the questions coming. Yeah. Thanks for Ele now. falou, thank you so much. Temperature here? Ele já tá indo embora já. Lá na rua, tá 3 graus nesse momento lá fora. Does anyone in Brazil even own a jacket like this? No, No. it's not useful for us. No, right? Maybe in the south. Okay, today. Maybe. Alright, maybe. I don't know. We'll Alright. see. Bye bye. Bye. Bye everybody. Watch Groundhog Day. Ele tá falando tchau, assista ao filme Feitiço do Tempo, porque ele gosta desse filme.